Alô, amigos ligados na rede EBSAT TV. Vamos chegando, galera. Salve, salve a todos. Vamos chegando aí, dando aquele like, dando aquela moral pro canal. E vamos passar notícias do Mengão. As notícias do dia. Veja a novidade boa. Comentarista revela que problema familiar quase melou negociação de jogador com o Flamengo. Jorge está muito próximo de voltar ao Flamengo. Veja também por que o Flamengo desistiu de contratar Bruno Henrique e Dedé. Vamos ver qual foi o real motivo. Longe do ninho, Landim adapta a rotina 7-Eleven e leva novo perfil à presidência do Flamengo. Flamengo e Bangu, mais de 15 mil ingressos vendidos para a estreia do rubro-negro no Carioca. Arrascaeta e Gabigol fazem primeiro treino no Flamengo com o elenco e recebem batismo. Rodrigo Caio é regularizado pelo Flamengo e está liberado para enfrentar o Bangu neste domingo. Vamos começar por esta notícia. Primeiro reforço do clube para 2019, zagueiro deve ser titular na primeira rodada da Taça Guanabara. O nome de Rodrigo Caio foi publicado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, no fim da tarde desta quinta-feira. E com isso, o zagueiro está liberado para jogar pelo Flamengo as competições oficiais. Primeiro reforço do clube para 2019, o defensor deve inclusive ser titular ao lado de Rodolfo neste domingo às 17 horas de Brasília contra o Bangu no Maracanã pela primeira rodada da Taça Guanabara. Rodrigo Caio estreou pelo Flamengo na Florida Cup, torneio amistoso nos Estados Unidos, entrou no segundo tempo contra o Ajax da Holanda e foi titular diante do Eintracht Frankfurt da Alemanha. Por outro lado, as outras duas contratações do rubro-negro ainda não poderão entrar em campo. Gabigol e Arrascaeta ainda não foram inscritos no Campeonato Carioca devido a atraso na documentação. E o prazo para jogar na primeira rodada terminou no dia 14. Para terem condições de atuar na segunda rodada, eles precisarão ser regularizados pelo clube na CBF até segunda-feira. Mas a tendência é que a estreia fique só para a terceira rodada contra o Botafogo. Meia atacante ainda não poderão jogar, mas estarão no Maracanã. Domingo será o jogo. Eles serão apresentados para a torcida antes da partida. Cerca de 15.200 ingressos já foram vendidos. O clube fez ainda uma promoção para sócios torcedores que têm direito a desconto na compra. Eles terão direito a um bilhete e mais também com preço promocional. As entradas mais baratas para sócio torcedor custam R$ 16. O público geral paga 40 e 20,5 a entrada. O preço está bom, pessoal. Aqui também temos Arrascaeta e Gabigol fazem primeiro treino no Flamengo com o elenco e recebem batismo. Jogadores se reapresentam após conquista da Florida Cup e seguem preparação para a estreia no Carioca domingo. Principais reforços meia e atacante são apresentados à torcida contra o Bangu domingo no Maracanã. Então está aí o batismo do Gabigol. Gabigol passa pelo trote no primeiro treino com o grupo completo do Flamengo. Depois de alguns dias isolados no Ninho do Urubu, Arrascaeta e Gabigol fizeram na manhã desta quinta o primeiro treino com o grupo completo, já que os jogadores retornaram dos Estados Unidos na quarta-feira. Eles não escaparam do trote e foram batizados pelos novos companheiros. Sobrou até para o outro reforço, Rodrigo Caio, que já estava com o elenco na conquista da Florida Cup. Arrascaeta e Gabigol serão apresentados para a torcida no Maracanã domingo contra o Bangu. Em dia de treino integral, os jogadores realizaram atividades mais leves pela manhã. O primeiro trabalho ao lado de Arrascaeta e Gabigol foi na academia do novo módulo do CT, depois uma atividade com bola no campo 5. O elenco foi dividido em 3, e o meia e o atacante ficaram juntos no grupo que tinha ainda Rodrigo Caio, Dantas, Pará, Trauco Arão, Diego e Dourado. Em entrevista coletiva, Rodolfo contou um pouco de primeiro contato com os reforços. Acabei encontrando com eles no café da manhã, são tranquilos, a gente se conhece de jogar contra, brinca que vai dar uma chegadinha no outro, risos. Chegaram agora,
Estão um pouco tímidos ainda, daqui a pouco vão se soltando. Quem chega é sempre bem recebido. Esse grupo é dos melhores que trabalhei. Chegaram treinando já hoje, fizemos um corredor, demos umas pancadinhas neles para chegarem bem. Mas tudo certo no primeiro treino. Então está aí o pessoal aí treinando, né? Como não foram inscritos até o último dia 14, Gabigol e Arrascaeta não podem atuar na estreia do Flamengo no Carioca, domingo, contra o Bangu às 17 horas de Brasília no Maracanã. Rodrigo Caio está inscrito, mas com uma pendência. Se for resolvido até sexta, o zagueiro fica à disposição de Abel Braga pela primeira rodada. Como já vimos na notícia anterior, já está tudo certo. A tendência é de que na parte da tarde, sem a presença da imprensa, Abel comande uma atividade tática e comece a esboçar o time da estreia. Viril, que teve uma lesão na coxa direita no período em que o time estava nos Estados Unidos, fez apenas tratamento e também está fora da partida, assim como Luan, que segue se recuperando de lesão no tornozelo direito e só correu em campo. Então, portanto, o Rodrigo Caio já regularizado. Gabigol e Arrascaeta só contra o Botafogo. Flamengo e Bangu, mais de 15 mil ingressos vendidos para a estreia do rubro-negro no Carioca. Promoção dá desconto a sócios torcedores na conta de bilhetes extra para o jogo deste domingo. Principais contratações Gabigol e Arrascaeta serão apresentados para a torcida no Maracanã. Então, cerca de 15.200 bilhetes já vendidos para a estreia oficial do Flamengo em 2019, neste domingo contra o Bangu no Maracanã, pelo Cariocão. Longe do Ninho, Landim adapta a rotina 7-Eleven e leva novo perfil à presidência do Flamengo. Na mesa em debate da Federação e CBF, o presidente costuma despachar cedo e só volta no início da noite à Gávea. Braz e Spindle reportam diretamente os assuntos do futebol. Vocês não vão me ver fazendo isso, né? Assistindo treino no Ninho. O papel de presidente é orientar as diversas vice-presidências, cobrar resultado dos caras, representar institucionalmente o clube. O trecho é da entrevista do candidato. Nas primeiras 2 semanas na presidência, de fato, Landim mal viu a cor do centro de treinamento do rubro-negro. Foi ao local apenas no dia da reapresentação do elenco, dia 3 de janeiro, quando se apresentou aos jogadores numa rápida reunião. De lá para cá, anda mais em gabinetes e vai a reuniões e almoços particulares. Não foi a apresentação alguma de jogadores ou do técnico Abel Braga. No dia a dia, adaptou a rotina 7-Eleven, o apelido que herdou dos tempos de Petrobras, que significa das 7 às 23 horas da noite, para conciliar a presidência do Flamengo com a presidência do seu grupo, já que ele é dono de uma petrolífera, Ouro Preto, Óleo e Gás e a Maré Investimentos, onde é sócio-diretor. Landim costuma chegar à Gávea às 7 horas e ficar até às 9. Depois retorna por volta das 19 horas e fica até às 22 horas. Ele, em dias de reuniões, como na do Conselho Diretor, nas últimas 2 segunda-feiras, sai depois das 23 horas. Resgate de relações na FERJ, Federação do Rio de Janeiro. Na última segunda-feira, Landim representou o Flamengo no arbitral do Carioca, ao lado de Luiz Batista, o BAP, vice de Relações Externas, e do vice de Marketing e Comunicação, Gustavo Oliveira. Apesar de já ter conversado por telefone com o presidente Rubens Lopes, o presidente rubro-negro foi à entidade e conheceu pessoalmente o dirigente que se transformou em pivô de briga feia com o seu antecessor na Gávea. O discurso para os demais clubes no arbitral do Carioca foi de união. Landim usou a palavra resgate para definir uma nova relação do Flamengo com os demais filiados da Federação do Rio de Janeiro e com a própria entidade comandada por Rubinho, e garantiu que todos vão andar de mãos dadas pelos interesses do futebol carioca. Impressionou quem esperava ar de superioridade pela evidente disparidade econômica do clube em relação aos rivais do Rio. O Flamengo é muito grande, é uma força nacional que não pode ficar longe de nada que se refira ao futebol neste país.
E o presidente Landim deu demonstração disso hoje durante sua presença na federação. Renovou a esperança do crescimento do futebol do Rio e foi motivo de alegria para nós e todos os co-irmãos que lá estiveram. O caminho do entendimento do debate é enriquecedor. E a união faz a força, disse Rubinho por meio de sua assessoria de imprensa. Apesar da reaproximação, ainda há ação na Justiça do Flamengo contra a FERJ para garantir o direito de explorar as placas de publicidade. O clube perdeu em todas as instâncias até aqui, mas recorreu ao Superior Tribunal de Justiça no fim do ano passado. Retornos de negociações. Anteriormente, ainda antes de se eleger, Landim se reuniu com o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, com quem logo estreitou relações. Também conversou com Rogério Caboclo, presidente da CBF. Sua ideia era também ir à Comebol, mas um compromisso o impediu de viajar para o sorteio da Libertadores. Foi representado por BAP. Ele está seguindo o que falou na campanha. Pouca presença no ninho, só nos momentos importantes, quer retomar contatos institucionais, valorizando o futebol como um todo para melhorar o produto futebol brasileiro. O Flamengo tem que ser um dos grandes líderes na discussão do futebol no Brasil, destacou Gustavo Oliveira, figura atuante na campanha e que está sempre ao lado do presidente nas reuniões deste início de mandato. Depois de nomear o Comitê de Futebol, com BAP, Marcos Braz e membros de 3 grupos políticos que o apoiaram, Landim não participou dos breves encontros da comissão criada para discutir as diretrizes do Departamento de Futebol. Recentemente assinou 6 cartas de representação na FERJ de funcionários e colaboradores do Flamengo, de Marcos Braz e Paulo Pelaipe e Carlos Noval. Por enquanto, os relatos são de delegar funções, dar autonomia para quem confia dentro do clube e cobrar resultados. Retornos sobre os assuntos no futebol, Braz e Bruno Spindel tomaram as rédeas das negociações. O vice de futebol costuma pedir a Landim para conversar em particular, em encontros de diretoria para atualizar o presidente das negociações. Spindel também tem linha direta e se comunica por telefone com Landim. Landim tem sido informado de todas as ações. Em alguns casos, é convencido para que Braz e Spindel toquem o barco. Ele não se meteu na escolha do staff do departamento de futebol, que teve algumas mudanças por iniciativa do vice de futebol. É isso aí, pessoal. O nosso presidente, ele tem compromisso com a empresa dele. Isso deve ser um ponto negativo para o Flamengo. Vamos para a próxima notícia aqui. Por que o Flamengo desistiu de contratar Bruno Henrique e Dedé? Qual será o motivo da desistência? É o que nós vamos ver aqui. No dia em que o Flamengo apresentou o reforço mais caro de sua história, o meia de Arrascaeta, o vice de futebol Marcos Braz desviou em grande parte os holofotes no Uruguai ao anunciar que o clube havia desistido oficialmente do zagueiro Dedé do Cruzeiro e do atacante Bruno Henrique do Santos. Para tomar tal decisão, o rubro-negro levou em consideração algumas questões que vão além dos termos financeiros. No caso de Dedé, fora o fato de o clube mineiro se mostrar um tanto quanto irredutível e não querer vendê-lo, houve também uma espécie de acordo de cavalheiros entre as diretorias a partir da transação de Arrascaeta, ex-jogador da equipe celeste. Antes desta trégua, o Cruzeiro chegou a acusar o Flamengo de aliciamento e o vice de futebol Itair Machado por vezes alfinetou a postura dos cariocas. Da parte dos investidores de Dedé, que o compraram do Vasco e o colocaram na Raposa, a vontade era de que ele se transferisse para o Ninho do Urubu. Porém, tanto eles quanto os empresários do defensor foram convencidos de que poderão lucrar ainda mais com a possível venda no decorrer da temporada de 2019. Com sua permanência no Cruzeiro definida, Dedé gravou um vídeo no último sábado onde garantiu estar com foco total no clube mineiro. Então, olha, passou lá para agradecer nas mensagens, né, que mandaram, importante isso para mim, meu foco está total no Cruzeiro, se Deus quiser, vai ser mais um ano maravilhoso e vitorioso para a gente. Tamo junto, falou o defensor. No caso de Bruno Henrique, além de se incomodar com a demora na resposta da proposta que foi feita, o Flamengo também esperava que o jogador tivesse uma postura
parecida com a de Arrascaeta, que deixou claro a todo momento que gostaria de se transferir para o rubro-negro, algo que não aconteceu. No entanto, apesar de o Santos recusar a oferta posteriormente, o atacante não é considerado inegociável pelo Peixe. Pelo contrário, o clube paulista vê o jogador como uma possibilidade de gerar caixa. A diretoria santista, todavia, pretendia receber pouco mais de 20 milhões pelo jogador, além do pagamento da última parcela a ser paga pelo Wolfsburg da Alemanha de 1,5 milhões de euros, cerca de 6,3 milhões de reais pela compra do atacante. Além disso, o Santos gostaria de receber pelo menos um jogador da posição na transferência de Bruno Henrique. Por conta disso, o técnico Jorge Sampaoli enviou uma lista ao Flamengo com nomes de atletas que o clube carioca não aceitou liberar. Então a lista se trata de uma lista como surreal, e por isso não via chance alguma de o negócio ser concretizado. O problema maior agora é que Bruno Henrique está insatisfeito dentro do clube, principalmente com o presidente José Carlos Pérez. O atacante já confessou a pessoas próximas que o dirigente foi infeliz em muitas declarações ao seu respeito. Entre elas, o mandatário citou que o jogador pretendia deixar o clube e que faria leilão pelo camisa 11 no mercado. E aqui nós temos uma notícia que a Caminho, comentarista, revela que problema familiar quase melou negociação do jogador com o Flamengo. Jorge está muito próximo de voltar ao Mengão. O lateral esquerdo Jorge está perto de voltar ao Flamengo. De acordo com informações do comentarista da Fox, Paulo Vinícius, o acerto está próximo, mas por muito pouco o jogador não teve sua negociação com o clube carioca cancelada. O Jorge estava em uma situação meio paralisada. O Flamengo avançou, aí teve um problema familiar do Jorge, a decisão de quem queria que ele viesse para o Brasil ou não. Está resolvido. Quando teve o problema, o Flamengo saiu da disputa. O Jorge gostaria muito de jogar pelo Flamengo, acho que vai, explicou. Atualmente o Flamengo tem 2 nomes para a posição, René e Trauco. Enquanto o primeiro foi eleito o melhor lateral do último campeonato brasileiro, o peruano foi pouco aproveitado. No entanto, ambos não se tornaram unanimidade com a torcida. É isso aí, galera. Vamos dar aquela moral para o canal, se inscrever, deixar o like. Nós estamos sempre aí passando notícias do mais querido, informações, entretenimento aos amigos. Espero que vocês fiquem conosco aí e até a próxima e até!